pois a verdadeira luz que ilumina a todo homem estava chegando ao mundo. O Verbo estava no mundo e este foi feito por meio dele, o mundo, mas o mundo não o reconheceu. Natal talvez não, com certeza, no mundo ocidental e em grande parte do mundo oriental, ou seja, quase que no mundo todo, é o único dia, entre aspas, especial, não é? Cristão, que também representa um feriado importante para o mundo secular, não é? Provavelmente o maior da nossa cultura. Nossa cultura, apesar de ser pós-cristã, ela não tem como negar a onipresença de Cristo, não é? Hoje é feriado, não é? Certa vez eu estava conversando com alguém, achei engraçado que a pessoa disse que não sabia, mas tem gente que fala assim: esse mês não vai ter feriado. Todo domingo é feriado, e todo domingo é feriado porque Jesus ressuscitou no domingo. Em cada 7 dias há um feriado porque Jesus ressuscitou no domingo, não é? Hoje estamos no ano de 2019 do nascimento de Cristo. Como eu estou dizendo, o feriado mais importante é esse feriado. Então o resultado disso são 2 celebrações distintas. Milhões de pessoas vão celebrar o Natal ao mesmo tempo, mas as celebrações são tão diferentes entre os cristãos verdadeiros e o mundo secular que celebra o Natal. Isso traz um certo desconforto para todo mundo, para aquelas pessoas que de fato enxergam o que o Natal e o mundo secular que não. E para muitos cristãos é impossível não notar que cada vez mais as festividades públicas do Natal evitam de propósito cada vez mais o óbvio, que ele é sobre o nascimento de Cristo. As pessoas começaram, em vez de falar um Feliz Natal, que é o Feliz Nascimento de Cristo, você vê que, por exemplo, o Barack Obama, presidente dos Estados Unidos, tão anticristão, não é? Ele, durante todo o seu governo, dos 8 anos, ele falava boas festas, nunca Feliz Natal, porque ele não queria cristianizar esse feriado cristão, não é? Então, boas festas, ficava assim, festa, é o que acontece no Natal, no Ano Novo. Você vê que eles também têm um incômodo. Então, a música nas lojas, nos shoppings, às vezes você vai ouvir, sei lá, Jesus, a alegria dos homens, tantas músicas cristãs que se referem a Cristo, mas também você vai ouvir músicas do tipo Então é Natal, né, de John Lennon. Na verdade a música não é de John Lennon, é uma melodia irlandesa dos 1700 e pouco, que já era famosa, a música, não é? E John Lennon só criou uma música, exatamente porque ele já estava cansado de dizer das músicas de Natal, e a gente sabe como a letra diz assim, por exemplo, a letra em português: então é Natal, e o que você fez? O ano termina e nasce outra vez. Então é Natal. A letra em português ainda tentou ficar mais próximo, porque a pessoa que canta essa música em português, né, o que fez a versão, botou assim: o ano termina e nasce outra vez, então é Natal, a festa cristã. É o único momento na música da letra em português que remete o Natal ao que ele é, a festa cristã, mas isso não está na letra que John Lennon fez. Do velho e do novo, do amor como um todo, então bom Natal, um ano novo também, que seja feliz quem souber o que é bom. Então é Natal para o enfermo e para o são, para o rico, para o pobre, um só coração, um bom Natal para o branco e para o negro, amarelo e vermelho, paz, afinal. E a música é sobre esse discurso politicamente correto: todo mundo vive em paz, preto, vermelho, branco, azul, amarelo, e o mundo se confraternizar,
e todas as diferenças, e as famílias se reunirem. A música é sobre isso. Terminar a guerra, o ano termina e nasce outra vez, aí fala em Hiroshima, Nagasaki, enfim. Mas aqui você viu que em português ainda colocaram lá a festa cristã, mas não é assim que John Lennon fez. John Lennon fez a música e a letra é assim: então é Natal e eu espero que você se divirta. Para o próximo e o querido, o velho e o jovem, um feliz Natal, um feliz ano novo, vamos esperar que seja bom, sem qualquer medo. Então é Natal para os fracos e fortes, para os ricos e pobres, o mundo está tão errado. E assim, Feliz Natal para o preto e para o branco, para o amarelo e vermelho, vamos parar toda a luta e a guerra, vamos viver em paz, essa coisa, vamos esperar que seja bom, sem qualquer medo, e a letra vai por aí. Então, você sabe como John Lennon gostava de falar sobre paz sem Deus. Outra música famosa dele é Imagine um mundo sem Deus e sem nada disso, sem inferno, sem demônio, onde a gente acabasse com todas essas coisas e vivêssemos em paz. Você vê? A ideia da música do John Lennon é imaginar um mundo que sem Deus teria paz. Então, o Natal, eu diria que é um feriado maravilhoso, mesmo quando você olha para o aspecto dessas deturpações. Ninguém pode negar, como eu disse, que Jesus é a pessoa na história. O tempo é contado como antes e depois dele ter vindo ao mundo. A semana tem um feriado especial porque ele ressuscitou, e esse é o Novo Testamento chama de o Dia do Senhor. E uma revista famosa, eu estava vendo o site, ela está falando sobre o Natal e fala que é sobre família, sobre dar presentes, é um momento de pensarmos sobre a paz. O Natal é um feriado secular maravilhoso, escreveu essa revista, esse entusiasta popular. Contudo, é impossível, mesmo para esse mundo tão secular e religioso, não perceber que o antigo significado do Natal se intromete o tempo todo, quer eles gostem, quer não, nas coisas. Porque as crianças ouvem música do tipo, o que essa música quer dizer quando diz assim: nasce para nascermos de novo. E como cristão, eu fico feliz de algumas coisas que fazem parte desse feriado secular ainda carregarem coisas como luzes que enfeitam as cidades, as casas, os shoppings, as avenidas, e um tempo para a família se reunir, e época de doação generosa, de pensar, sei lá, no outro, nos mais necessitados. Essas práticas, elas não são ruins, elas só são desconectadas, finalmente, da realidade. Mas nós sabemos que o comércio dá uma importância ao Natal como uma festividade secular, porque é importante para ele, mas as verdadeiras raízes se tornam cada vez mais ocultas para a maior parte da população, e eu diria para aqueles que são cristãos também, e não por causa dessas coisas em si. Por exemplo, a ênfase no Natal de luz, da árvore cheia de luz, e de um pinheiro com luz, de luz espalhada na cidade, nos postes, nos enfeites, luz brilhando. A ênfase em meio à escuridão de luz se deve à crença cristã e à esperança do mundo vir fora do mundo. Então, dar presentes é uma reação natural e estupenda, vindo do que é o Natal, que fala de abnegação, praticada por Jesus em deixar a sua glória. Sendo rico, se fez pobre para que nós fôssemos alcançados.
A preocupação com necessitados, que as pessoas levantam mais nessa época, flui porque Jesus nasceu numa família pobre, de refugiados, perseguidos, e o Senhor do Universo se identificou então, não com os ricos e poderosos, mas com o oposto disso, e todos são temas poderosos, mas nenhum deles é central ou de fato é sobre o que o Natal não é? Então Jesus veio como luz, isso sim, porque somos espiritualmente cegos demais para encontrar qualquer caminho, para ver qualquer coisa. Nós achamos que com pouca luz a gente vê alguma coisa, mas é porque não estamos na escuridão ainda. Se você consegue enxergar alguma coisa, isso quer dizer que a luz está chegando na sua retina e você está enxergando. Na falta de luz, você não enxerga absolutamente nada. Você pode colocar a mão em frente aos seus olhos e você não vê, porque sempre que você vê alguma coisa, ainda é a luz incidindo sobre o que está sendo visto. Sem luz, sem visão. Então, Jesus fez-se imortal porque estamos moralmente arruinados demais para ser perdoados. Nossa escuridão é completa, coração, mente, vontade, e Ele entregou-se por nós, e por isso nós devemos nos doar totalmente a Ele, não é? Porque não somos de nós mesmos, se nós temos alguma relação com Ele, como está em 1 Coríntios 6,19, e o Natal é como o próprio Deus é ao mesmo tempo mais maravilhoso e mais ameaçador do que nós podemos imaginar. A coisa mais terrível para o homem é Deus, não é? A Bíblia diz: terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo, porque Jesus diz: olha, os outros seres, eles podem fazer tantas coisas, né? Outros homens podem até te matar, o diabo pode fazer as coisas que Deus permite, mas Deus, Ele pode colocar no inferno para sempre. É o único ser temível de verdade. Ele é maravilhoso e Ele é terrível. Então, todo ano, nossa sociedade ocidental e no mundo oriental, em grande parte, cada vez mais secular, torna-se menos consciente das próprias raízes históricas do Natal. No entanto, uma vez por ano, do Evangelho, mas, no entanto, uma vez por ano, no Natal, essas verdades básicas ficam um pouco mais acessíveis a uma enorme audiência, não é? Como quer gostem, quer não, a cada domingo ecoa a mensagem de que Jesus não só veio ao mundo, mas ressuscitou. Como a cada virada de ano, o tempo é contado a partir do momento que Ele veio ao mundo. Essas coisas, mesmo no mundo secular, estão lá batendo tempo, dia após dia, mês após mês, ano após anos. Então, em inúmeros encontros, concertos, festas e eventos, mesmo que nesse momento do ano, mesmo que a maioria seja religiosa, a essência, algo, a marca daquilo que Cristo é na história, não é só que Deus fez Ele do centro da história, Ele é o centro da história, tem que ser admitida por todo mundo em algum grau. E nós queremos então olhar para essa luz que raiou. No livro de Isaías 9:2, depois 5-7, diz assim: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e resplandeceu a luz sobre os que habitavam na terra da sombra da morte. Isso aqui é o nosso mundo, que a gente às vezes acha maravilhoso, cristãos ficam encantados com a cultura, sabe, essas coisas. A Bíblia chama tudo isso de terra da sombra da morte. No Senhor dos Anéis, Mordor, não, é horrível, mas as designações que Deus faz do nosso mundo são sempre mais tenebrosas. E resplandeceu a luz sobre os que habitavam nós na terra da sombra da morte, porque todo o calçado pesado do guerreiro e toda a capa encharcada de sangue serão queimados, destruídos pelo fogo, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, ou Pai eterno, príncipe da paz. O seu domínio aumentará
e haverá paz sem fim. Então, uma das tradições do Natal é luz, lâmpadas. Sempre há muitos séculos é assim, velas quando não tinha luz elétrica, lamparinas, numa quantidade muito maior do que o normal, luzes nas ruas, nas janelas, brilho por todo lado, enfeites. Nas cidades as luzes do Natal são encantadoras, são lindas, as pessoas fazem coisas, as cidades promovem, tudo parece envolto em milhões de estrelas, não é? Brilhando na escuridão. E o que vem a calhar nessa época do ano, no dia 25, está começando o verão para nós aqui, é que a gente vive do lado, na parte errada do planeta no que diz respeito à tradição, porque é óbvio que a Europa, a Ásia, onde o cristianismo no Oriente Próximo cresceu e nasceu, fica no hemisfério norte. Essa é a época mais escura do ano. Nesses dias dessa semana é o solstício de inverno, por exemplo, na Inglaterra. É o dia mais escuro do ano. Não só o dia mais escuro, mas o dia em que a noite é a maior no ano. Por isso, nessa época, o Natal encaixa assim bem, e por isso a luz. O mundo inteiro sempre viveu, hoje a gente vive uma situação diferente por causa da eletricidade, mas sempre o mundo teve uma sensação muito, muito ruim à noite, porque o mundo não era iluminado, as cidades não eram iluminadas, não havia luz pública como nós imaginamos. Sempre que no nosso bairro, na nossa cidade, ou às vezes por causa de algum problema maior, no nosso estado ou no país há um apagão à noite, nós não gostamos de sair à rua, porque quando todas as luzes apagam de todas as casas, de todos os postes da cidade, fica muito escuro, não é? Nós não nos sentimos seguros. Mas durante toda a história isso era muito pior. Tinha até um programa na televisão que era só a respeito disso, de como as pessoas viviam. Ficou anos fazendo, porque tinha história de vários lugares, de como as pessoas se relacionavam com a noite, os medos da noite, como as pessoas trancavam suas casas e propriedades, cercavam ela de cães, carregavam as armas. Ninguém sabia o que ia acontecer de noite. As pessoas, na maior parte das vezes, não moravam em grandes cidades, as pessoas moravam mais espalhadas, e elas deixavam os cães sem muita alimentação, no período que estivesse chegando perto da noite, para eles ficarem com fome, para guardarem a casa em que eles viviam, e só alimentavam ele lá pela manhã, porque eles tinham muito medo da noite. Ninguém saía de noite, ninguém viajava à noite, porque tudo era muito perigoso, você não tinha nenhuma segurança. Você vê que na Europa até hoje, no hemisfério norte, ficou comum os cultos aos domingos serem só pela manhã. Por quê? Porque à noite as pessoas não gostavam de sair e ir até um lugar, era perigoso. As pessoas então preferiam o dia, e isso acabou criando uma tradição, mesmo que agora isso não seja importante. E as estradas, elas eram feitas quase sempre. É óbvio que eles tinham uma visão do céu muito mais incrível do que nós, por causa dessa escuridão todo dia. Então, eles viam as estrelas de uma maneira que a gente não via, e eles viam o braço da Via Láctea, e quase sempre eles construíam as estradas seguindo o braço da Via Láctea, porque é mais claro, é um pouco mais claro à noite, então você podia enxergar um pouco melhor, mas todos evitavam sair, viajar. É por isso que Paulo, viajando, disse que corria tanto perigo nos rios, perigo nas estradas, perigos. Não havia segurança, era a escuridão da noite. E todavia, essa tradição começou de, no meio da escuridão, acender muitas luzes na época do Natal, e ela ficou até hoje, mas são apenas decorativas, são simbólicas. Um mundo sem luz, um mundo em trevas. Esse texto de Isaías, não importa o que você pretende fazer em qualquer lugar que você entre, está escuro, qual é a primeira coisa que a gente faz?
a gente acende a luz. Na nossa casa é melhor, porque mesmo se a gente entrar na escuridão, nós sabemos exatamente aonde está o interruptor. A gente não entra, faz um monte de coisas, para só depois de meia hora pensar, vou acender a luz. Não, você acende a luz, é o que você precisa. Primeiro você tem que acender a luz, ou você não consegue o quê? Você não consegue enxergar nada, você vai esbarrar em tudo, você vai cair, você vai se machucar. Não dá. O Natal contém muitas verdades espirituais, mas é difícil entender qualquer outra sem entender essa primeiro. Que o mundo é um lugar escuro e que jamais encontraremos um caminho para a paz no coração, para descanso, jamais encontraremos um caminho para a harmonia, para essas músicas do John Lennon, vamos viver em paz, vamos nos abraçar. Não existe um caminho para isso aqui, por causa da escuridão. A escuridão está fora e dentro de nós, e nós vamos jamais encontrar um caminho, ou enxergarmos a realidade, a menos que Jesus seja a nossa luz. E Mateus, então, citando essa passagem de Isaías, que a luz brilhou no meio das trevas, Mateus diz assim, em Mateus 4,16, o povo que vivia em trevas viu uma grande luz, sim, uma luz raiou. Está falando sobre o nascimento de Cristo, aquelas pessoas que viviam na terra da sombra da morte. Então, acerca de Jesus, como nós lemos no início, João diz, pois a verdadeira luz que ilumina todo homem estava chegando no mundo. O verbo estava no mundo e este foi feito por meio dele, mas o mundo não o reconheceu. Então, em que sentido o mundo estava em trevas? Hoje, nós não estamos na antiguidade, nossas cidades são iluminadas, nós não precisamos ficar com medo de sair à noite, porque está na escuridão, a não ser que haja assim, um blackout na cidade. Mas significa, em primeiro lugar, que esse mundo está repleto de maldade, a partir dos corações dos homens, está repleto de dor e sofrimento atroz, escuridão. Veja o que acontecia na época de Jesus, como o mundo era quando Jesus chegou. Como o homem sem Deus, como a sociedade, a cultura sem Deus era quando Jesus chegou no mundo. Eu acho engraçado, gente nostálgica, que sempre está olhando para trás e pensa, os anos 50 era maravilhoso, porque nos anos 50 havia uma paz, os lares eram maravilhosos, os casamentos maravilhosos. Eu não sei onde essas pessoas viviam, não é? O que elas bebem, não é? Porque não era nada assim nos anos 50, nem nos 40, nem nos anos 30, nem há 100 anos atrás. Como era o mundo quando Jesus chegou? Era coberto de violência, era um mundo de injustiça, era um mundo de abuso de poder. Nós começamos a história de Jesus pensando em quem? Em Herodes, em crianças sendo assassinadas. Era um mundo de gente sem ter onde reclinar a cabeça, era um mundo de depravação sexual sem limites, era um mundo de guerras, era um mundo de amor ao dinheiro. Jesus fala mais sobre amor ao dinheiro do que sobre sexo na Bíblia. Era um mundo de famílias em cacos, sabe, os homens mais religiosos, como os fariseus, sabendo quantas vezes eles poderiam casar. Era um mundo de angústia sem fim, de desespero, de depressão, de gente sem paz. Era um mundo de aborto, de crianças que, se não nascessem no sexo certo, eram jogadas no rio. Era um mundo de ansiedade, um mundo sem descanso. Era um mundo horrível. E eu diria então que era um mundo exatamente como é hoje. Exatamente. Nossos estudos, nossas universidades, nossas descobertas científicas não melhoraram o homem em absolutamente nada. Toda essa descrição do mundo, quando Jesus nasceu, é a descrição do nosso mundo e da nossa sociedade, em sua depravação, nas famílias dilaceradas, na opressão, na falta de paz, no desespero. Exatamente como hoje. O outro sentido é que em nosso mundo está em trevas, é porque ninguém sabe nada
para curar o mal do mundo. É por isso que ele é exatamente igual. Ninguém sabe nada, não há nenhuma ideia no coração, na mente do homem que pode fazer um homem viver em paz. Como eu disse, John Lennon gostava de fazer música sobre paz, mas ele e seus amigos fizeram uma banda que se tornou a banda mais famosa que existiu. Ganharam uma fortuna, mas eles quatro não conseguiram viver em paz. As pessoas que fizeram maior sucesso, que tinham tudo para dividir o dinheiro, o sucesso e viver em paz, mas eles não conseguiram. Entende? É o retrato do homem. Então, ninguém sabe nada para um homem viver em paz. Ninguém sabe nada sobre a alma humana. Por isso que o humanismo secular, a psicologia secular, deixa o homem no mesmo desespero. Tu tem ele 100 anos em doses cavalares, e tudo que você tem a dizer é que as pessoas se matam mais, se suicidam mais. E até os cristãos que abraçam o humanismo secular dizem que se suicidar é assim mesmo. Eles finalmente, os cristãos hoje estão abraçando Camus, que disse que a única questão filosófica era o suicídio. Então Isaías 9:2 diz: o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Ou seja, o homem nunca teve nenhuma solução para essa escuridão. E o texto cristão famoso, consagrado pelo Messias de Handel, né, como uma das profecias do nascimento de Cristo, fala sobre o final de Isaías 8, que explica que nós necessitamos da luz de Deus. Nos versos 19 e 20, nós vemos pessoas consultando médios e feiticeiros em vez de Deus. Eles queriam paz, eles queriam uma vida melhor, então eles começaram a procurar sábios, médiuns, feiticeiros. Como é que eu vou viver melhor? Como é que eu vou viver em paz? Como é que eu vou viver sem essa aflição? Como é que eu vou viver sem essa depressão? Como é que eu vou viver melhor com a minha mulher? Como é que eu vou viver melhor com meus filhos? Como é que eu vou viver melhor? É sobre isso que Isaías 8 é. Qualquer consulta à sabedoria humana e não a Deus para essas coisas é a mesma coisa. Você pode achar, as pessoas de Isaías 8 consultavam um feiticeiro, um sábio, um mago, para saber como viver, como ter paz. Que coisa horrível essas pessoas. Não. Quando você consulta a sua sabedoria, você está fazendo a mesma coisa que eles. Quando você consulta o humanismo secular para como ter paz, está fazendo a mesma coisa que eles. Você acha ainda que a criatura tem luz para essa escuridão. Até que o capítulo 8 chega ao fim, e a Bíblia diz qual é o resultado disso? Passarão pela terra oprimidos e famintos, então olharão para a terra e verão angústia, e verão escuridão, e verão assombro. Toda a busca humana para a solução dos seus dramas, suas misérias, suas depressões, vão acabar em angústia, escuridão e assombro. O que aconteceu aqui? Volte-se para a terra e para os recursos humanos, como o mundo faz, e você vai ter mais escuridão, porque pessoas em escuridão nunca acham o caminho. Recorram, Isaías está dizendo, aos seus especialistas, os médiuns, os feiticeiros, os magos, os especialistas na alma humana. Procura eles. Tudo que vocês vão ter é assombro, horror, angústia. Procurem seus especialistas, procurem seus místicos, procurem seus sábios, que dizem que tem uma solução para vocês. Sim, dizem eles, estamos na escuridão. O homem vê isso, o homem vê, como eu estava dizendo, um homem como John Lennon vê que ninguém vive em paz, que ninguém tem paz, que todos têm medo da morte, que todos sofrem e não sabem, não têm um poder maior para lhe dar paz no meio do que o mundo é, e da morte que se aproximam. As pessoas afirmam hoje o mesmo que as pessoas afirmavam 800 anos antes de Cristo, nos dias de Isaías. Como nós vimos que o mundo era exatamente igual 800 anos depois, nos dias de Cristo, como é hoje, 2000 anos depois. Então algumas pessoas hoje, elas voltam para o Estado, achando que a política vai mudar o mundo. Ou então outras pensam que a tecnologia está sendo descoberta tantas coisas. O que você vê? A tecnologia só serve para o homem expandir a sua maldade. A pessoa era fofoqueira com o vizinho, agora ela é fofoqueira no Facebook.
Você já viu a quantidade de coisas que as pessoas escrevem no Facebook e nas redes sociais que são totalmente inacreditáveis? Por que as pessoas estão dizendo aquilo? Porque o coração delas está cheio daquela coisa, ressentimento, falta de perdão. Elas não gostam das pessoas, então elas escrevem lá. E eu acho que é uma coisa muito engraçada assim, nas redes sociais. As pessoas escrevem certamente visando alguém, mas olha, se há uma coisa idiota é escrever algo na rede social que seja querendo atingir determinada pessoa. O que acontece é que aquela pessoa não se sente atingida, mas um monte de gente se sente. Por que ela está dizendo isso? Pior coisa é amizade falsa. O cara escreve isso lá. Todos os amigos daquela pessoa pensam, pô, por que ela está falando isso? Será que eu sou o amigo falso dela? Será que sou eu que sou essa pessoa? Ninguém sabe. Entendeu? Pior é quando as pessoas não te amam de verdade. Por que as pessoas estão dizendo isso? Será que o marido dela não ama ela? O pai dela não ama ela? Quem não ama ela? Por que você escreveu aquilo? O que você esperava? Que as pessoas tivessem, sei lá, uma visão maior de Cristo? Que as pessoas tivessem uma visão maior do que Cristo está fazendo nela? O mundo inteiro faz isso, mas infelizmente os cristãos também fazem. Escrevem coisas que não fazem sentido. Então a tecnologia não melhora o homem. Ela pode ir algumas coisas, sei lá, tirar a pedra da nossa vesícula, tirar a dor de cabeça com um remédio, mas a vida vai indo para o mesmo lugar e ninguém sente paz porque tem Neutrogena hoje, sabe? Calvino expeliu várias pedras renais, ficava semanas sentindo dores terríveis, depois sangramentos terríveis, e ele teve mais paz do que algumas pessoas que têm pedra nos rins hoje e vão no hospital, tomam um remédio, o médico vai lá e tira aquilo e no outro dia ele está bom, porque a paz não tem nada a ver com o quão rápido a pedra sai dos rins. Então a tecnologia não ajuda. Ou então as pessoas acham que o humanismo secular vai realmente, um homem que simplesmente despreza a Deus em tudo que escreve, como Freud, essa pessoa realmente acredita que ele conhece sobre a alma humana. Contudo, todos os compartilham da idêntica pretensão de que Deus não tem luz para a nossa escuridão, mas nós temos. É o que as pessoas faziam, as coisas estão obscuras, os homens não vivem bem, a cidade não está bem, a sociedade não está boa, os casamentos não estão bons, eles acreditam ser capazes de pôr um fim à escuridão com o seu intelecto, ou com a nova ideia, ou com a inovação. Você vê que isso não é só o mundo, grande parte das pessoas cristãs acreditam na mesma coisa. É por isso que eles têm exatamente o mesmo resultado. O mundo está desesperado? Eles estão. O mundo não tem paz? Eles não têm. O casamento do mundo está baseado em algumas coisas que vão morrendo com o tempo, deles também está. A alegria deles depende de algumas coisas que estão indo embora, que a traça come, o ferrugem destrói. Então a deles também, eles são infelizes. Anos atrás eu li um anúncio, um grande jornal que dizia: o sentido do Natal é que o amor triunfará e conseguiríamos construir um mundo de união e paz. Isso é bonito, mas é uma idiotice e não tem nada a ver com o Natal. Esse não é o sentido do Natal. Se nós pudéssemos construir um mundo em que o amor ia triunfar e que a união e a paz ia reinar, Cristo não precisava vir a um mundo assim. Nós vimos como Isaías escreveu: ele é o príncipe da paz, ele é a luz do mundo, ele é tudo aquilo que o mundo não precisava se o mundo pudesse fazer isso. Em outras palavras, o que o texto de Natal está dizendo é o seguinte: nós temos luz interior suficiente, há muita escuridão, mas nós vamos acabar encontrando um caminho de paz para a alma, de paz externa, de amor e de união. Nós vamos encontrar, nós temos luz interior, portanto somos nós mesmos que vamos salvar o mundo. E vamos um dia vencer a escuridão, podemos vencer a violência, podemos vencer o medo, podemos vencer a ansiedade, podemos vencer a depressão, podemos vencer todas as maldades, se nós trabalharmos juntos, se nós dermos as mãos, podemos criar um mundo de união e paz. E nós temos 1000 ideias, como lá em Isaías 8, consultando sábios, médios, feiticeiros, para saber resolver isso. E Isaías diz: vocês vão ter assombro, angústia e horror. Mas nós começamos a explicar que todo mal e toda escuridão é por causa das famílias disfuncionais. Depois que a gente
fica anos falando sobre isso e vê que a escuridão continua a mesma. Nós falamos que o problema todo são bioquímica, que nós vamos criar comprimidos que nós vamos tomar, e daqui a um tempo todos vão ter a sua caixinha de comprimidos e todos terão paz, tranquilidade, harmonia, só para a gente descobrir depois que é uma ilusão e que as drogas, qualquer que seja, podem ser sua utilidade limitada em algumas coisas, né? Como qualquer droga, né? Que tira dor e tal, mas que na verdade não resolve nada. Da mesma maneira que os nossos remédios não evitam que a gente morra, nenhuma outra droga dá ao homem aquilo que a alma dele precisa, como nenhuma droga acaba resolvendo os problemas do nosso corpo, que está indo em direção à morte por causa do pecado. Então, um dos líderes mundiais famosos no século XX, no século passado, Václav Havel, que foi primeiro-ministro e presidente da Tchecoslováquia, depois da República Tcheca, né, que se separou, ele morreu em 2011. Ele diz, olha, ele viveu no mundo socialista, comunista, depois tudo caiu, e ele estava dizendo, na verdade, você vê que nós não temos nenhuma saída para a nossa escuridão. Ele sabia, ele diz assim, lá nós vivemos numa sociedade comunista, ateísta, então nós apostamos tudo na ciência, o nosso mundo foi horrível, porque a ciência não pode resolver os nossos problemas morais. O homem, quando apostou no iluminismo, agora nós sabemos, os nossos conhecimentos, então o que nós tivemos? Tivemos 2 guerras mundiais, o Holocausto, a sociedade mais desenvolvida do mundo matou 6 milhões de judeus, provocou uma guerra que matou 50 milhões de pessoas, e a sociedade que nos deu os maiores filósofos, os maiores músicos, as maiores mentes, mas o que saiu disso tudo? Escuridão. E ele concluiu que nem a tecnologia, nem o Estado, tampouco o mercado, ou qualquer outra ideia do humanismo secular ia nos livrar de todos os males que estão dentro de nós e que então povoam o nosso mundo. Ele diz assim, a busca de uma vida de bem-estar não ajudará a humanidade a se salvar. Nem a democracia sozinha será suficiente, apesar de ser o melhor sistema. Um retorno para Deus e a busca de Deus são necessários. A raça humana se esquece a todo instante. E ele acrescentou de que a raça humana não é Deus. A raça humana não tem luz em si mesmo. E a raça humana não pode resolver os seus problemas. Então há esse realismo, apesar da sinceridade. Eu não estou dizendo aquele anunciante do jornal que fala que o Natal é uma época de nós termos das mãos, tentar mais união. Não estou dizendo que ele não ache que isso é uma coisa que vai ajudar, não. Mas a mensagem do Natal não é que conseguiremos construir um mundo de união e paz. A mensagem do Natal não é essa. A mensagem da paz, na verdade, é exatamente o oposto. O homem está numa escuridão tão grande que Deus teve que vir para este mundo. Um livro de sabedoria não era suficiente para nós. Mesmo um livro que falasse tudo sobre como a nossa alma devia ser, como devíamos tratar os outros e tratar nós mesmos, não ajudaria o homem em nada. Porque o homem é escuridão. O Natal diz o oposto. E Havel então destaca bem, a humanidade não pode salvar a si mesma, porque a humanidade não é Deus. Lá em Isaías 8, as pessoas sempre desprezavam o que Deus dizia, mas queriam o último feiticeiro, o último médio, o último sábio para resolver os problemas. Isaías diz, sabe o que vocês vão ter? Escuridão, assombro e horror, porque vocês, a gente pode escolher até a nossa própria mente, em vez de algum sábio, ou alguma última tese antropológica, psicológica, sociológica para explicar o nosso mal, ou a gente pode abandonar isso tudo e pensar as nossas próprias ideias, mas nós estamos ainda fazendo a mesma coisa, estamos buscando a sabedoria da criatura no lugar da do Criador. Ou você pode ser um feiticeiro, sei lá, e tentar operar com espíritos e operar na verdade com demônios, mas ainda assim você está procurando a sabedoria de alguma coisa criada e não do Criador. Então buscar a sabedoria lá do demônio, ou do feiticeiro, ou do humanista secular, ou a tua, é tudo a mesma coisa.
é gente que desprezou a sabedoria do Criador e acha que a criatura tem alguma sabedoria no lugar dele. Então, a crença de que nós somos capazes de nos salvar, trazer paz, conforto e descanso às nossas almas, quer que seja com uma terapia, quer que seja com uma droga, quer que seja com, uma feitiçaria, quer que seja com trazer paz, união, paz interna, paz externa, acaba tudo em assombro, horror e terror, e só tem levado, queridos, a mais escuridão. Sempre que o homem tenta ser o Criador, ele cria mais escuridão. Você vê, tudo que os cristãos fazem hoje é tentar dizer que se você conhece Cristo, mas não conseguiu nenhuma paz, a ponto de, em vez de você dizer assim, o viver é Cristo, você pensa, eu preciso dar um tiro na cabeça, que ainda assim está tudo bem, porque essas pessoas desistiram da verdade do Evangelho, de que a luz veio ao mundo, de que o príncipe da paz, o conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, veio ao mundo. Como esses cristãos, na verdade, acreditam nos mesmos recursos do mundo, eles só podem chegar às mesmas conclusões, que no final, tudo depende da sua biologia, tudo depende de onde você foi criado, tudo depende da sua família, do seu passado, porque Cristo mesmo é muito tênue. Nós tentamos outras ideias, tentar qualquer ideia para a nossa escuridão, da sociedade, dos nossos corações, das nossas mentes, que não seja Cristo, é o oposto do Natal, porque o povo que estava em grande trevas, viu uma grande luz, e essa luz não estava vindo do mundo, nem das nossas mentes, porque um menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome é Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Você vê, o Natal é a negação de todas essas coisas. Bertrand Russell, terceiro conde de Russell, um dos maiores matemáticos, filósofos, lógicos do último século, viveu quase 100 anos, não é? Ele não acreditava em Deus, era totalmente humanista, e sempre que os homens tentam achar uma solução para a paz na alma sem Deus, elas encontram mais escuridão, mais desespero. É por isso que depois de 100 anos de terapia sem fim, nós nos matamos mais. É por isso que depois de estar vivendo na geração que tem mais conforto e entretenimento, nós nos matamos mais, porque nós conseguimos mais escuridão, quando achamos que essas coisas traria um alívio para nós, um descanso para as nossas almas. Então ele diz assim, esse é um resumo, porém, ainda mais sem sentido. Esse homem que nega Deus, negou Deus, já morreu, já encontrou o seu destino. Este é um resumo, porém, ainda mais sem sentido, mais desprovido de significado, o mundo que a ciência apresenta para nele crermos, que o homem é o produto de causa sem qualquer provisão do fim, e que sua origem, desenvolvimento, esperanças e medos, amores e crenças não passam do resultado de disposições acidentais de átomos e os elementos químicos do nosso cérebro. Ele está dizendo que nenhum fervor, nenhum heroísmo, nenhuma intensidade de pensamento e sentimento é capaz de preservar a vida do indivíduo além túmulo, que toda a labuta da geração e de todas as gerações, toda a devoção, toda a inspiração, todo o esplendor do meio-dia do gênio humano estão destinados à extinção na incomensurável morte do sistema solar, e que o tempo inteiro da realização do homem deve inevitavelmente ser sepultado sobre os escombros de um universo em ruínas. Só nos andaimes dessas verdades, só sobre esses alicerces firmes do desespero inflexível do qual nós estamos presos, pode aí a habitação da alma ser edificada de alguma maneira, ou seja, só aceitando o desespero da nossa existência, só vendo que não há nada, nós somos só acidentes, nós somos só o resultado daquilo que a química do nosso cérebro está fazendo, da reação aleatória de átomos em nossos cérebros. Nós viemos do nada, estamos indo para o nada, não houve nenhum plano para a nossa existência, nossas almas não são valorosas porque ninguém planejou elas, então só o desespero. É por isso que Camus, que acreditava igual ao genial, como todos acham, Bertrand Russell, dizia que o suicídio é a única questão filosófica: eu vou sofrer até morrer e ser enterrado, ou vou me matar agora? É só isso.
É a única questão filosófica importante. O resto é tudo paliativo. Ou, como Sartre, é tudo náusea e desespero. Então, você vê o Natal de John Lennon, ou então Imagine de John Lennon, é tudo fútil. Essa é a visão obscura da verdade que o Natal revela. É isso que o Natal revela. O mundo está na escuridão. O povo que vivia na terra da sombra da morte, da escuridão, viu uma grande luz. É a única luz que existe. Esse mundo é o mundo da sombra da morte. É o mundo da escuridão. Não há nada que saia dele que vai trazer paz, consolo, esperança, comunhão, união. E isso confirma o que nós vimos em Isaías. Se nos voltarmos apenas para este mundo e os recursos humanos, a escuridão, não é que a gente não resolve a escuridão, ela piora. Hitler dizia que estava querendo construir uma sociedade melhor. As porcarias ensinadas aos nossos filhos nas escolas hoje em dia, sobre gênero, é desenvolvido por pessoas que dizem que o mundo será melhor, mais pacífico, mais inclusivo. No versículo 19 e 20, a gente viu como as pessoas consultavam médios, feiticeiros, sábios, mas ninguém consultava Deus. Qualquer consulta à sabedoria humana e não a Deus é a mesma coisa, não importa, como eu disse, se você consulta um feiticeiro ou a um sábio, como Bertrand Russell, como Camus, como Freud. O importante é que você já disse, você já decidiu no seu coração, a criatura tem a resposta para os dramas, não Deus. Então Isaías diz o que? Passarão pela terra oprimidos e famintos, então olharão para a terra e verão só angústia, escuridão e assombro. É óbvio, é por isso que angústia, escuridão e assombro, Camus diz que a única questão filosófica é o suicídio, ou náusea e vômito. O Natal, portanto, é um modo menos sentimental e mais realista de ver a vida. A maioria dos cristãos, mesmo aqueles que condenam, Natal é uma coisa comercial, mas tem exatamente a mesma visão do mundo oposta ao Natal. Ele não diz alegrem-se, unam as forças, não é isso que Isaías diz, não é isso que a Bíblia diz, nós podemos fazer um mundo melhor, um lugar melhor, a vida melhor. O Natal não diz isso. O Natal não diz que você pode encontrar descanso, paz em alguma coisa, em alguma suposta terapia, algum consolo, alguma paz que enfrente a morte inevitável, a dor no nosso mundo. A Bíblia jamais aconselha a indiferença às forças das trevas. Você pode tomar um remédio para tirar uma dor, mas ela jamais deixa você pensar que isso tem alguma esperança. Como eu disse, você pode ter operações, como eu tive, para tirar cálculo renal, e Calvino teve que sofrer a dor do cálculo renal até ele ser expelido, ou quem sabe alguns morrem sem conseguir expelir. Mas o fato é que Calvino tinha paz. E pessoas que podem imediatamente ir no médico e fazer uma operação não têm paz, porque a paz não tem nada a ver com isso. O cristianismo não concorda com os pensadores otimistas de que podemos dar um jeito em nossos corações, em nossa sociedade, nas pessoas. Tampouco concorda com os pessimistas que só enxergam um futuro distópico igual Bertrand Russell ou Camus, que como já que não existe Deus e tudo em nós é uma questão de bioquímica do cérebro, átomos aleatórios funcionando, e que mesmo o Sol um dia vai morrer e tudo vai se destruir, então tudo é só náusea e vômito. Em vez desse futuro distópico, a Bíblia diz: as coisas vão mesmo muito mal, e vocês não têm nenhum jeito de se salvar, e não tem nenhum jeito de ter paz, e não tem nenhum jeito de enfrentar a morte, vocês não têm jeito de viver uma vida pacífica, uma vida realmente que não seja egocêntrica, vocês não têm. As coisas vão de mal a pior, contudo, há esperança. Essa é a mensagem. A mensagem do Natal é que resplandeceu a luz sobre os que habitavam na terra da sombra da morte. O humanismo secular era essa luz. Tecnologia, novas ideias sobre a alma, sociologia. Não. A Bíblia chama tudo isso de parte da terra da sombra da morte.
Então percebe que a Bíblia não diz que uma luz brotou no mundo. Finalmente, vivíamos em trevas há tantos séculos, mas finalmente a luz surgiu no mundo. Não é isso que a Bíblia diz, não é? A luz veio de fora do mundo. Não existe luz no mundo. Não existe luz dentro de nós. A luz fora desse mundo, Jesus a trouxe para nos salvar. De fato, Ele é a luz. João 8,12 diz, falando novamente ao povo, Jesus disse, isso já adulto, nós vemos como João disse, a luz veio ao mundo. Aqui Jesus já, no João 8, aquilo que foi no início de João, Jesus mesmo diz assim, falando novamente ao povo, Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Quando Jesus disse isso, certa vez eu pregando sobre esse texto, eu falei sobre isso, o versículo 12 do capítulo que a gente vê, que Jesus declara isso, eu sou a luz do mundo, para nós entendermos quão significativo isso é, a gente tem que olhar alguns versos atrás, no capítulo 7, 37, diz assim, no último dia da grande festa Jesus se pôs de pé e clamou dizendo, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Ele estava em Jerusalém na última noite da festa, e a festa aqui é a festa dos tabernáculos, é a festa que Deus instituiu ao povo de Israel, e nós sabemos, todos nós, porque isso era feito no tempo da colheita, como Deus ordenou, e era a festa dos tabernáculos porque era adequado que seja na época da colheita, já que a festa dos tabernáculos comemorava a provisão de Deus no deserto, como Deus deu água no deserto, como Deus deu pão no deserto, como Deus deu luz no deserto. E eles foram então para o deserto por muitos anos e muitos anos, como nós sabemos no Êxodo, e lá não tinha colheitas, não tinha fontes, não havia plantações, não havia casas, e as pessoas foram alimentadas e supridas com Deus, com pão, com água, com luz. E agora então elas se reuniam uma vez por ano para essa festa dos tabernáculos, para comemorar e celebrar as grandes coisas que Deus fez no deserto, um lugar de morte, igual Isaías falou que nós vivemos na terra da sombra da morte. O deserto é assim, ele não tem capacidade de sustentar a vida humana, nem de um grupo de pessoas pequeno, não tem comida lá suficiente para um grupo pequeno de pessoas, não tem água suficiente, é abrasivo, mas imagina para 1 milhão de pessoas. Então, nessa festa que Deus instituiu, eles durante aqueles dias de festa ficavam em pequenas barracas, cabanas de colmo, para se lembrar de como era não ter casa. Por isso que era a festa dos tabernáculos, para se lembrar como eles não tiveram casa durante tanto tempo no deserto. E em segundo lugar, eles faziam fluir água, não só derramavam água, faziam fluir água, para lembrar como Deus foi a água, trouxe a água que sustentou eles no deserto durante aqueles 40 anos. A água jorrava, como você faz, né, como os aquedutos e tal. A água jorrava na festa para que as pessoas lembrassem de como a água jorrou da rocha, e como Moisés bateu na rocha e a água fluiu. E a terceira coisa que eles faziam é que todas as noites eles acendiam um candelabro gigante, com uma quantidade enorme de lâmpadas, que iluminava a cidade a partir do templo. E por que isso? A Bíblia diz que quando esse candelabro era aceso, o coral do templo começava a cantar, e a orquestra do templo começava a tocar, e as pessoas dançavam, e tudo era notável, tudo era incrível, porque eles estavam lembrando, eles estavam comemorando, não como Deus só deu abrigo a eles, e foi o abrigo deles, não como Deus deu água saindo da rocha, não como Deus deu pão para eles caindo do céu, todas essas coisas apontando para Cristo, não é? Jesus vai dizer, eu sou o pão da vida, vocês comeram o pão que caiu no deserto, mas eu sou o pão que desceu do céu. Você vê aqui que nessa festa, um pouquinho antes, quando eles começaram a fazer a água correr na festa dos tabernáculos, Jesus se colocou no meio deles e disse assim, eu sou a água da vida. Aquela água do deserto então, era só para falar sobre mim, a água nessa terra da morte,
que vocês vivem. E depois, Deus não foi só isso, Deus foi a luz no deserto para eles. Como? Vocês se lembram, quando eles deixaram o Egito, de repente apareceu diante deles o que? Uma nuvem incrível. Durante o dia, ela agia como uma nuvem, protegia eles do sol do deserto, abrigava eles, mas quando o sol começava a se pôr, essa nuvem agia como nenhuma outra nuvem age, porque quando fica mais escuro, as nuvens não ajudam para nada, né? As nuvens ajudam quando está muita luz, muito calor, e ela dá uma tapadinha para a gente não torrar. Mas e quando escurece? Essa luz estranhamente começava a brilhar, com um brilho incrível, e iluminava tudo. Essa era a nuvem da glória de Deus. Ela começava a irradiar e começava a brilhar. E quando eles começavam no início da caminhada, essa nuvem não só brilhava de noite e tapava o sol durante o dia, essa nuvem, ela guiava eles. A Bíblia diz que quando a nuvem começava a se mover, eles começavam a se mover. A nuvem parava, eles paravam, mas essa nuvem não só guiava eles e fazia essas coisas. Quando os inimigos, como o faraó, perseguiu eles, a nuvem desceu e os inimigos ficaram perdidinhos. A nuvem guiava eles, a nuvem iluminava eles, a nuvem protegia eles, a nuvem era tudo assim para eles. E a Bíblia diz que quando eles chegaram no Monte Sinai, essa nuvem desceu sobre o Monte Sinai, e quando ela desceu, houve o que? Trovões, chamas, foi um espetáculo terrível. Era a nuvem da glória de Deus. A Bíblia diz, por exemplo, em Hebreus, repete que o povo de Israel pediu para Deus não falar mais com eles, para falar com Moisés, de tão apavorados que eles ficaram. E quando eles construíram o templo, e há aquela oração que é uma das orações mais incríveis da Bíblia, a oração de Salomão, quando o templo finalmente inaugurado, nós sabemos que a nuvem da glória de Deus encheu o templo que Salomão construiu, e a Bíblia diz que aquela nuvem ocupou o lugar de tal maneira que todos caíram e ninguém pôde ficar de pé, por causa da nuvem da glória de Deus. Então, por exemplo, Êxodo 13 diz: o Senhor ia diante deles, de dia numa coluna de nuvem para liderar. Você vê o que ela fazia? Ela liderava, ela mostrava o caminho, no caminho, e de noite numa coluna de fogo para os iluminar. Então era a luz da glória, a Shekinah, a presença imediata de Deus. Mas no último dia da festa dos tabernáculos era triste, porque esse grande candelabro, como a água que eles fizeram jorrar, passaram a semana toda dormindo nas cabanas, como todas essas coisas que eles faziam para lembrar o maná, para lembrar a água, para lembrar que Deus sustentou eles na terra da morte. Mas no último dia da festa, eles não acendiam mais o candelabro que iluminava a cidade inteira, de tantas lâmpadas, para lembrar a nuvem, porque eles tinham que desmontar tudo. A festa acabou. A última noite de qualquer festa é pior, né? Eu falei que a cidade fica iluminada para o Natal, as pessoas enfeitam a casa, mas tem aquele dia que tem que tirar tudo. Tem que tirar tudo, não é? Vai perder um pouco da sua beleza, do seu encanto, daquela época. É terrível, né? Desmontar a árvore de Natal quando a gente é criança. É terrível tirar as luzes. E no último dia da festa, eles desligavam aquele candelabro no templo. E o que eles lembravam quando eles desligavam? É que nunca mais, há séculos, a nuvem da glória de Deus tinha estado em Israel. Aquela nuvem que encheu o templo quando Salomão orou, a nuvem que estava sobre o tabernáculo. Eles agora tinham o templo, eles tinham a arca, eles tinham tudo, tinham o lugar santo, o santo dos santos, o véu, mas não havia nunca mais a nuvem da glória, da presença de Deus para eles. E quando eles desligavam aquelas lâmpadas que simbolizavam essa nuvem, ficava evidente há séculos, porque o profeta Isaías, ele falou: a glória vai embora. Ele chamou e acabou, porque a glória de Deus se foi, não há mais glória de Deus, não há mais a luz da glória de Deus. Então agora nós estamos aqui, estamos nesse momento da festa. Você viu que quando a água jorrou, Jesus disse: eu sou
a água da vida. Agora, quando eles, no último dia da festa, a Bíblia diz que eles desligaram o candelabro, que ficou tudo na escuridão, como o mundo é, Jesus se levantou e disse assim, diante de todos eles: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda em trevas, mas tem a luz da vida, a luz da glória de Deus que vocês nunca mais viram. Era eu, e agora eu estou aqui. Não externamente, eu sou a luz da vida, eu sou a luz do mundo, a verdadeira luz. Ele diz: quem está em mim nunca mais entrará em trevas, mas terá a luz da vida. Tudo que a morte é, desespero, horror, é aquilo que Isaías disse em Isaías 9, porque um filho se nos deu, não é? Porque um menino nos nasceu, e ele é a luz no meio da escuridão. O seu nome é Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. O governo está sobre os seus ombros. Jesus, naquele dia, na festa dos tabernáculos, disse: eu sou esse homem. Eu não sou como os profetas, Isaías, que apontavam para Deus. Eu sou Deus. Eu não sou como eles, Moisés, que apontavam para a luz. Eu sou a luz. Eu sou a glória de Deus. Eu sou a exata expressão de Deus. Eu sou a única glória de Deus que qualquer criatura jamais verá. Eu sou a única imagem, eu sou a luz do mundo. E quando ele diz: todo aquele que me segue, ele mostra que ele não está falando de maneira como muitas pessoas leem isso, não é um princípio abstrato que vai salvar vocês, vai ser paz, descanso no coração, consolo, alegria. Não é uma ideia, sou eu, é uma pessoa, é o Criador, é a luz. E aqueles que tiverem a mim como luz, eles vão me seguir. Como a nuvem andava e as pessoas andavam, então essas pessoas, elas nunca mais vão perder aquilo que a luz traz, o encanto da beleza. Eu sou a fonte da vida última, ele está dizendo. Eu sou a verdade definitiva, eu sou a alegria suprema, eu sou a única beleza da vida que cura os dramas, porque é a única beleza para a qual a alma foi feita. Então, primeiro de tudo, você vê ele está dizendo: eu sou a vida. Quando o sol nasce na primavera, em lugares mais frios, começa a derreter o gelo, ou começa a mandar o frio embora, o mundo começa a florescer, não é verdade? Flores, a primavera é assim, mas o que ele está dizendo é o seguinte: mas na verdade eu sou a luz que chega, onde eu chego, a vida começa a fluir, a vida em abundância. A primavera ela vem depois do inverno para mostrar que quando a luz chega, a vida floresce. Quando eu chego, quem está em mim tem a vida de Deus entra em você e você começa a mudar, tudo em você começa a brotar, tudo em você começa a florir. Na terra da sombra da morte, a única coisa que faz a vida fluir: paz, gozo, alegria. Por quê? Porque ele é o Deus forte, ele é o Pai da eternidade, ele é o príncipe da paz, ele é o conselheiro. E você viverá para sempre comigo, porque a alegria sou eu, então você terá alegria sem fim. Porque eu sou a paz, o príncipe da paz, a minha paz eu vos dou. Eu sou a luz. Em segundo lugar, ele está dizendo: olha, eu também sou a fonte da verdade suprema. Como eu disse, quando você entra num cômodo, a primeira coisa que você tem que fazer é acender a luz, porque você não tem a visão da realidade. Você vai bater com a cabeça nos lugares, vai tropeçar, vai cair, vai morrer. Numa noite escura, é assim. Então, quando eles desligavam o candelabro, eles percebiam: não há nenhuma glória de Deus nesse templo há séculos. Não há, como Isaías disse, e acabou. Isaías não, Ezequiel, e acabou, a glória se foi. Ele está dizendo: eu sou essa glória. Ele está dizendo: eu não sou outro profeta, eu não aponto para Deus, eu sou a imagem de Deus, eu sou a luz, eu não ensino o caminho, eu sou o caminho. Vocês querem, se o homem tiver um caminho para a paz, para gozo, para a vida eterna, para a alegria sem fim, eu sou o caminho, eu não aponto para o caminho, eu não dou uma ideia às pessoas. Todos os profetas eram luas, todos aqueles que realmente são alcançados por mim, são luas, eles podem refletir algo da minha luz, mas eu sou o sol, eu sou o sol.
Você vê todos, mesmo os fundadores loucos de qualquer religião, eles não dizem eu aponto para Deus, eu aponto para a luz. Jesus é a única pessoa nesse mundo de trevas e de morte que disse: eu sou a luz. Eu não aponto para a verdade, eu sou a verdade. Eu não aponto como achar a vida, eu sou a vida. Eu sou a ressurreição. Eu sou o pão. Eu sou a água da vida. Mas Jesus é o único que pode fazer essas declarações no nosso mundo, sabe? É a única maneira de você ver a beleza na vida, sabe? As belezas não vão curar o seu interior, porque você não pode vê-las de verdade. Você não vê as belezas de verdade, porque na verdade, querido, toda a beleza está na luz. Quando Jesus diz assim, eu sou a luz, Ele está dizendo, eu sou a beleza. Você pode achar que as coisas são belas, mas elas não são. Outro dia alguém botou uma foto de um passarinho, o passarinho tinha 300 cores, era realmente incrível. E a pessoa disse, como esse passarinho é lindo, ele tem muitas cores, ele tem uma beleza incrível, mas nós sabemos que aquele passarinho não tem beleza nenhuma. O passarinho não tem cor, como a gente sabe que nada tem cor. A cor está na luz. Tudo o que nós vemos é a luz, nós não vemos as coisas, e as coisas não têm cores. Você olha para algo verde, mas na verdade a cor verde está na luz. Como aquela superfície absorve todas as outras cores da luz, mas não a verde, ela reflete o verde da luz. E você diz, o verde aquela roupa verde, aquela árvore verde é linda, mas você está dizendo na verdade que a luz é linda. Jesus está dizendo, nada tem beleza, só eu tenho beleza. Porque a luz é que tem beleza. O mar é azul, não é azul. A luz está batendo, está acontecendo esse processo, e você está vendo o azul da luz, não o azul do mar. Sem a luz, tudo é só escuridão. Não existe cor na ausência da luz. Não existe rosto, beleza, você não vê nada. Não existe cor. Em terceiro lugar, ele está dizendo, olha, eu sou a beleza, a única beleza, e na verdade eu sou a vida definitiva. Sem mim você não tem vida. Tudo que você tem, você chama de vida, é uma coisa derivada, é algo que eu dou, mas eu não sou a vida derivada, eu sou a vida. Você não tem vida final se você não me tem. Então Jesus diz, você quer uma bela amante, você quer um corpo bonito, você quer dinheiro para ir a lugares bonitos, você gasta muito tempo e dinheiro para coisas bonitas, e você quer ouvir palavras bonitas, mas eu sou a única beleza que existe. Da mesma maneira que esse mundo escuro não tem nenhuma beleza, a luz do sol tem que bater e refletir a cor adequada para nossos olhos. Veja, estou dizendo, não existe beleza, eu sou a beleza que você está procurando, eu sou a única beleza. Todo o resto é apenas luas, todo o resto é apenas um reflexo tênue da minha beleza. Um dia o homem não terá nem isso, então, quando ele não tiver mais nenhuma luz vinda de mim, e só trevas, será um inferno. Será ser comido internamente pela escuridão que o homem é. Então, no Velho Testamento se sabia pouco a respeito da luz, como nós sabíamos, é o que nós imaginamos, mas nós hoje sabemos que a luz é maravilhosa e perigosa, como Deus é maravilhoso e terrível. Ele é um maravilhoso Salvador, mas terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Ele é a única coisa que você devia temer, como Jesus disse. E Moisés sabia disso no Velho Testamento, que a luz é maravilhosa, mas a luz é terrível. Ele queria ver a glória de Deus, e Deus disse, se você ver, você vai morrer. Jesus está dizendo, eu sou o único mediador também, eu sou a luz, eu sou a única maneira que você pode ver a luz sem ela te destruir. Eu não sou simplesmente a única luz que jamais, a única glória que o homem jamais verá de Deus, porque eu sou a exata expressão do Deus Pai. Eu sou a glória de Deus, mas porque eu sou Deus, o conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, mas eu também sou a única maneira que você pode ver a luz sem ser destruído por ela. Eu sou o mediador. Então, você vê o que o Natal é, você vê sobre o que está dizendo. Então nós vimos que
quando Isaías fala da luz de Deus resplandecendo sobre um mundo de trevas, ele usa o sol como um símbolo. A luz do sol traz vida, verdade e beleza. A alma, para ter alegria, paz, conforto, comunhão, ela precisa ter vida, precisa ter uma visão da verdade e ter a beleza para a qual a alma foi feita. Mas só a luz pode trazer isso no mundo da sombra da morte. E é isso que o Isaías está dizendo que o Natal é. Existe apenas a nossa vida, existe apenas porque Ele sustenta, porque Ele é a vida. Você não tem vida. A Bíblia diz assim em Atos 17, 28, vivemos, nos movemos e existimos nele. Você vê? Por quê? Porque Ele é a vida. Nós existimos apenas porque Ele nos sustenta. Ele mantém você a cada instante. Você só existe porque Deus quer que você exista agora. Você toma o seu ser emprestado dele. Essa verdade não é só em relação ao seu corpo físico. Você existe, respira fisicamente nele, mas a sua alma existe nele e ela é horrível, infeliz, quanto mais distante está da vida. Quando o seu corpo cada vez é mais decadente, quanto menos vida há nele, e quando ele está numa sepultura, ele é só escuridão, podridão, é isso. A alma nunca vai ter nenhuma alegria e paz de verdade. Essa é a razão pela qual acabaremos conhecendo a morte física. Por quê? Porque a verdadeira vida não está no homem, e é por isso que a alma humana não encontra nenhuma paz no mundo. É a mesma coisa, perda do sentido, perda da esperança, desejos descontrolados, instigados por vícios, insatisfação profunda que não pode ser aplacada. A pessoa acha que quando ela casasse ia aplacar, quando ganhasse mais dinheiro ia aplacar, mas ela acaba pensando se ela vai realmente igual o Camus, igual o Sartre, que tudo é ânsia e desespero, ou então a única questão filosófica é o suicídio, porque o homem não consegue encontrar nenhum tipo de satisfação final. Então é vergonha, é luta com a identidade, é a percepção da incapacidade para mudar, porque Ele é a vida, eu sou a luz da vida. E o sol, a gente viu, nos mostra a verdade, porque a razão pela qual o farol, por exemplo, do seu carro é importante na escuridão, porque ele te mostra a verdade. Se você resolver guiar na estrada sem farol, tu vai bater no poste, tu vai acabar morto. Jesus está dizendo o seguinte: todo mundo está andando por esse mundo sem mim, não vai encontrar nenhuma paz, vai encontrar o próximo poste, a próxima dor, a próxima aflição, até o desastre final. É alguém dirigindo na escuridão, como pode dar certo? Então, você nunca vai conhecer a verdade. O farol à noite está nos mostrando a verdade. Tem curva à frente, tem poste, tem abismo, tem farol. Então, em primeiro lugar, você vê a verdade. Você sabe, então, agora em Cristo, quem Deus é, e sabe quem você é, para o que sua alma foi feita. Ele é a luz do mundo, Ele mostra a verdade. Em outro... não nos é possível saber quem é Deus a menos que Ele mesmo se revele para nós, na Sua palavra, pelo Seu Espírito, na revelação perfeita do Seu Filho. Só por meio dele você tem capacidade de saber o que sua alma do que ela necessita, para que ela foi feita. E também nós vimos como o sol é a beleza. Por isso a metáfora, a luz é deslumbrante, traz alegria. Essa é uma verdade literal. Muitos sofrem nos lugares onde a noite, há mais noite, durante mais tempo, quanto mais ao norte você está, ou ao sul, mas não tem muita coisa ao sul. Ao norte as pessoas tendem a ficar ainda mais deprimidas, porque muitas noites muito longas, muita escuridão. Nós precisamos de luz, por isso que luz é um símbolo de alegria. Deus é a fonte de toda luz, quer dizer o seguinte: Ele é a fonte de toda beleza e toda alegria. Nunca haverá uma alegria satisfatória, paz satisfatória e alegria sem luz, porque não há beleza. Agostinho então disse na introdução do seu livro famoso: nosso coração não tem descanso até encontrar descanso em Ti. Agostinho acreditava que mesmo quando você parece desfrutar de outra coisa qualquer, Deus é a real fonte de alegria. O casamento é bom, porque o casamento foi feito para mostrar algo sobre Deus. Mas como as pessoas sentem uma certa alegria nele, porque é só um pequeno eco. Mas como elas não acabam enxergando que aquilo tudo é sobre Deus, o casamento acaba sendo frustrante.
o mar é bonito, traz uma certa, a pessoa fica melhor ver aquela paisagem, mas como aquela paisagem era sobre a beleza de Deus, sobre a beleza de Cristo, e ela não enxerga isso, acaba que quando ela vai embora, o mar não pode dar a ela as coisas assim, mas promete. Não há nenhuma beleza no mundo que de alguma maneira não seja um eco da beleza de Cristo, uma mostra da beleza dele, porque o mundo foi criado para isso. Toda alegria se encontra na verdade em Deus, e qualquer coisa que você desfrute, que dá um pouquinho de alegria, é só porque desperta em você um pouco daquilo para o qual o seu coração foi feito, é o que Agostinho diz. Quer você saiba, quer não, e quando tudo isso for tirado, e não houver mais nem eco da beleza de Cristo, então é o inferno, é Deus sem nenhum mediador, sem nenhuma luz, é só Deus terrível e sem beleza. E por fim, se Deus então tem a vida e a verdade, a alegria que nos faltam, e que nós somos incapazes de gerar, então Jesus disse: eu sou a luz do mundo, eu sou o príncipe da paz, eu sou a alegria. Por isso que falar sobre cristãos que têm Cristo, mas não conhecem nenhuma alegria indizível e cheia de glória, nenhuma paz, nenhum descanso, é a negação final do Evangelho. Chega a ser patético e ridículo a defesa disso. Como essa luz divina pode raiar, ou como pode resplandecer? Literalmente, Isaías disse que ela resplandece sobre nós. O texto nos fala que a luz veio porque um menino nasceu. Porque o menino nasceu e um filho foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz, ou Pai da Eternidade. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz. Então o menino atrás, isso é o Natal, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. É digno de nota que os 4 títulos aplicados a essa criança pertencem somente a Deus. Pai Eterno, Príncipe da Paz, Ele é o Deus Todo-Poderoso, é o Pai Eterno, que na verdade lá, o Pai da Eternidade, a palavra quer dizer o Criador de todas as coisas. Ele é um ser humano, contudo, você vê, não se trata apenas de uma espécie de avatar, em que o cara fica num lugar, mas lá através dos troços controla o avatar lá em outro lugar. Ele mesmo é Deus e homem. Ele mesmo é um homem e a luz do mundo. Ele mesmo é Deus, o Criador, e ele é homem. Então, antes de tudo, se Jesus Cristo é quem ele diz, o príncipe da paz, não fale sobre ter Jesus e não ter paz. É como falar sobre ele como sendo a vida. Ele diz: quem tem a mim nunca mais verá a morte. Você dizer: eu tenho Cristo, mas vou morrer, vou morrer eternamente, mas eu tenho ele, é ridículo, ele é a vida. Ele diz: eu sou a água da vida, quem bebe em mim nunca mais tem sede. É ridículo você dizer: eu tenho ele, mas eu estou morrendo de sede, porque ele disse que não teria. Ou ele é mentiroso, ou você. Eu prefiro acreditar que é você, não fico ofendido. E não adianta você me mostrar o teólogo que está dizendo que Jesus é mentiroso, eu não vou acreditar nele. Eu não presto atenção nos livros que ele escreve. Ele não é a luz do mundo, ele não é o príncipe da paz, ele não é o menino que se nos deu. Não importa dizer, sempre as pessoas dizem: mas aquele cara, não importa. O que Jesus disse? O que a Bíblia disse? Qual é a revelação do Pai a respeito disso? É tudo que importa para nós. A partir do momento que a gente compreende o que ele afirma acerca de si mesmo: eu sou o pão da vida, quem come de mim nunca mais tem fome. Não importa se alguém vem e diz para mim que comeu de Jesus e tem fome, eu só posso chegar à conclusão de que ele não comeu, ou que Jesus é uma fraude. Eu não posso concluir as duas coisas: que ele é o pão da vida e que aquela pessoa comeu dele e está com fome. Eu não posso concluir que ele é a água da vida e que aquela pessoa bebeu dele e está sedenta. Eu não posso concluir que ele é a luz da vida e aquela pessoa está nele, mas está nas trevas. Eu não posso concluir que ele é o príncipe da paz e aquela pessoa tem ele morando dentro do seu coração e ela não tem paz, porque ou ele é mentiroso ou essa pessoa é. Eu sou a luz. Tem pessoas que não gostam quando nós somos tão preto e branco, mas Jesus não disse: eu sou a luz, talvez não para todos. Ele diz: eu sou a luz do mundo. Quem crê em mim nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida.
Quem crê em mim nunca andará em trevas. Eu creio e ando nas trevas. Você não crê, não é? Então ninguém simplesmente gostava de Jesus. Os fariseus, quando ouviram ele falar isso, eu sou a luz do mundo, ficaram uma fera. Pode continuar lendo o texto de João 8. Odiaram isso, entenderam o que ele estava dizendo, entenderam a centralidade dele em todas as coisas. Ele o Deus, ele a alegria, ele a paz, ele o tudo, ele a razão, a beleza de todas as coisas. E eles falaram, isso é um absurdo. Nunca ninguém que encontrou Jesus, com as declarações que ele fez, falou, ele é um grande mestre, é uma pessoa boa. Ou as pessoas se prostraram igual aquela mulher que na casa de Simão beijava os pés dele, ou quebravam o frasco de perfume como a irmã de Lázaro, ou então elas falavam que ele era maluco, era uma fraude, merecia ser morto. Jesus é maravilhoso, conselheiro e príncipe da paz. Isso é verdade para nós. Se é verdade, adore ele. Se não é verdade, não adore. Se não é verdade que ele é essas coisas, Isaías está mentindo. E aquilo que Isaías disse lá no versículo 8, de que não adianta na terra da sombra da morte você procurar paz, gozo, alegria, descanso nas boas ideias, nos sábios, nos médios, e qualquer coisa criada e não no Criador, é verdade. E que o menino se nos deu exatamente para ser conselheiro, o príncipe da paz, pai da eternidade. Quando você passa por grande dificuldade, não é bom conversar com alguém que andou por aquele caminho, mas nós temos algo maior. Nós temos o Deus que é a própria paz, que como um homem passou pelo caminho da maior aflição, da maior dor. Ele é o conselheiro. Ele não é o conselheiro que fracassa. Em todo coração que ele aconselha, tem sucesso, é consolado por ele. Nós temos um Deus que tem uma beleza que é inacreditável. Os anjos estão espantados, porque pensem bem, ele é o Deus Todo-Poderoso. Há qualidades em Jesus, há qualidades em Deus que você nunca poderia imaginar. É por isso que Deus criou um mundo, para mostrar a beleza do seu Filho. Por exemplo, Jesus, eu diria que é um Deus, ele é o Deus corajoso. Mas você consegue juntar essas duas palavras? Você tinha como imaginar, um anjo na eternidade tinha como imaginar que aquele sentado no trono da glória era corajoso? Você não pode pensar em Deus corajoso, porque Deus tem todo o poder, não tem ninguém que possa fazer nada a ele. Coragem quer dizer você enfrentar algo que te põe em perigo. Mas como que um ser todo poderoso pode ser corajoso? Ele era, mas como iam saber? Mas agora, quando ele está como um homem indo para a cruz, você vê que ele tem coragem de enfrentar qualquer coisa. Ele era um Deus corajoso, mas não tinha como se saber que aquele Deus exaltado era corajoso, porque você poderia dizer, é fácil ser Deus Todo-Poderoso, não é? Agora, como é que nós temos que ter coragem, porque nós não somos todo-poderosos? E alguém dissesse, mas Deus é corajoso. Corajoso como? Ele tem todo o poder pertence a ele, ele nunca está sob ameaça. Ser corajoso é estar sobre a ameaça e continuar indo em frente. Então esse Deus corajoso veio ao mundo, se colocou sob a ameaça, mas não só a ameaça dos homens, que faz os homens tremerem. Ele se colocou de pé diante da ira infinita de Deus. Ele era um Deus corajoso. Se lá na eternidade, em glória eterna, sendo adorado pelos serafins, o Pai dissesse, o meu filho é um Deus humilde, como humilde, olha como ele está exaltado em glória. Todos nós tapamos nossos olhos, tapamos nossos pés e cantamos santo, santo, santo. Ele é maravilhoso, mas humilde. Mas agora ele está numa manjedoura, agora ele é um carpinteiro, agora ele é um homem de dores, agora ele está indo para a cruz. Ele realmente é humilde. Quando ele diz eu sou manso e humilde de coração, talvez se ele falasse isso sentado no trono da glória, alguém pensasse, será que ele é humilde? Tudo que ele é adorado eternamente. Mesmo o seu pai diz eternamente, esse é meu filho amado, em quem eu estou totalmente satisfeito. Ele só recebe louvor. Alguém que só recebe louvor, mesmo do pai, do Espírito. Como ele pode ser humilde? Alguém que nunca esteve numa situação em que isso possa sequer ser imaginado. Mas então ele veio. Nós cantamos o hino hoje, o Deus humilde. E Dorothy Sayers, uma ensaísta e romancista britânica, disse anos atrás, a encarnação
que começa no Natal, né, que é o Natal. A encarnação significa que, seja qual for a razão pela qual Deus escolheu deixar-nos, decretar nós cairmos para sofrer, para nos sujeitar a dores e à morte, ainda assim, ele teve, ela não é uma cristã assim, a honestidade, a coragem de provar do seu próprio remédio. Nós íamos morrer, ele ia morrer de uma maneira pior. Um homem vai sofrer a ira de Deus, Deus mesmo sofreria ela como ninguém jamais sofreu. Não pode cobrar nada do homem que não tenha cobrado de si próprio. Passou por toda a experiência humana, das irritações triviais da vida familiar, das restrições limitadoras do trabalho duro e da falta de dinheiro, aos piores horrores da dor, da humilhação, da derrota, do espancamento, da morte. Nasceu na pobreza, sofreu dor infinita, ira infinita, tudo por causa da glória de Deus. E por isso, por causa de nós também, por causa da glória de Deus. E achou que valia a pena experimentar todas essas coisas. Ele de fato é o Deus exaltado e o Deus humilde. Não há nada que um homem que merece o inferno experimente que Jesus não experimentou muito pior. Nunca ninguém vai dizer para ele: você inventou uma história que nós sofremos, mas tu ficou sentado. Ele sofreu mais do que todos na sua criação e enfrentou uma ira muito maior, a ira de milhões, bilhões de eleitos. Ele não sofreu um inferno como alguém vai sofrer o seu próprio inferno. Ele sofreu o inferno de bilhões até esgotar aquilo que ninguém jamais vai sofrer. Ninguém sofreu como Jesus. Isaías chama isso então de maravilhoso conselheiro. Ele não é só um conselheiro, ele não é maravilhoso, não é a coisa mais bela que existe. Não é verdade quando o Pai disse que eternamente ele é a coisa mais bela que existe. Há alguma coisa nele que não seja bela. Ele é belo porque ele é altíssimo, mas ele não é belo porque é humilde. Ele é belo porque é todo poderoso, ninguém pode resistir à sua vontade, mas ele não é belo porque ele humilhou-se a si mesmo, porque ele em fraqueza caminhou em direção à obediência, ele que não precisava nunca obedecer nada. O enredo do Natal não mostra que ele realmente é a luz bela, e alguém que contempla de fato ele, como Paulo disse que Deus que brilhou em nossas trevas para contemplarmos a sua glória na face do seu Filho, não vai ser uma pessoa cheia da luz da vida, como ele disse naquele dia: eu sou a luz do mundo. E nós não vamos realmente não ter trevas, e no mundo, como Isaías descreveu, da sombra da morte, nós não vamos ter paz, alegria e consolo com esse maravilhoso conselheiro, com esse Pai da eternidade, com esse príncipe da paz. Quando consideramos algo belo, nós não fazemos nada, a beleza em si de Jesus é a razão de tudo, porque a beleza é tudo que o Pai se deleita, nessa beleza infinita dele. Quando você olha para uma coisa bela, você não pensa se ela é útil. Você não olha para o mar assim: ah, que lindo o sol no mar, e você não pensa assim: mas qual é a utilidade disso? Isso vai fazer eu trabalhar menos? Vai fazer isso? Vai me dar dinheiro? Então acho isso feio. Você não pensa assim, não é? Beleza não tem que ter um propósito pragmático. A beleza, ela é linda em si mesma. É lindo, isso me faz Jesus, para os corações que ganharam olhos para vê-lo, veem essa beleza como o Pai via. E é uma beleza que satisfaz o coração, dá paz final à alma, alegria invencível, alegria no meio da dor, da angústia, da perda. Por quê? Porque a beleza dele é muito maior do que as coisas que se vão, podiam dar ou tirar. Desse modo, a razão pela qual deveríamos obedecer a Ele, e obedecemos, não é porque somos obrigados, ou não é porque nós somos pessoas educadas que temos que agradecer a quem nos deu as coisas, é porque a beleza dele nos encanta, de tal maneira que nós somos constrangidos em amor por essa beleza infinita. Paulo diz: o amor dele nos constrange, de modo que um morreu por todo, logo todos morreram, para que aqueles vivem, não vivam mais para si mesmos. A obediência da santificação não é obediência porque eu tenho que obedecer, porque senão, é a beleza do encanto, é a beleza do coração constrangido pelo amor. Eu vivo para Ele, porque Ele é a minha beleza, é a minha alegria, é o meu gozo. Resumindo, Jesus é a luz divina do mundo, por trazer uma nova vida para substituir toda escuridão
angústia, falta de paz e alegria, apatia espiritual. Como maravilhoso conselheiro, ele caminha conosco quando adentrarmos. Ele é um poderoso conselheiro, tão grande que até na hora da morte, até nas piores dores, ele vai lá e ele aconselha e conforta os nossos corações, porque ele é a nossa paz, ele é a luz da vida, ele está conosco todo o tempo. Todas as outras coisas da vida, elas têm um reflexozinho da luz dele, por isso elas são boas. Há uma bondade. Ter filhos é bom, ter esposo é bom, ver o céu é bom, porque essas coisas foram criadas para mostrar algo de Cristo. Mas como elas são luzes derivadas, elas se apagam. Eu vou dizer para você, todas as tuas luzes vão se apagar. Se ele não for sua luz, você vai ter desespero, falta de paz e de alegria. Mas a única luz que não se apaga é aquele que é a própria luz. Então ele vai estar comigo na minha morte. Meus filhos podem me amar, mas eles não vão estar comigo na minha morte. Nesse sentido, eu vou morrer sozinho. A minha esposa pode me amar, mas ela não vai estar comigo na minha morte. Mas ele vai. Ele é a luz da vida. Não haverá nenhum ponto do caminho em que ele não será. As luzes derivadas vão se apagar. Todas as outras coisas vão se apagar. Mas essa luz se tornou nossa, pela graça soberana. Você vê que Isaías não diz só porque um menino nasceu, mas um filho se nos deu. A graça nos deu isso. É a graça que faz nós enxergarmos essa beleza de Cristo, porque nós não temos como ver como beleza o que Isaías diz. Ele reinará, ele é o rei. Você vê como Herodes não gostou da ideia de rei. Nós gostamos muito das coisas, mas nós nos sentimos ameaçados por essa ideia de reinar. Mas quando nós realmente temos ele como a luz, nós lembramos que quando nós andamos sem luz, nós só tínhamos angústias, horrores, não é? Todas as decisões que eu tomei na escuridão, eu bati com a cabeça em algum lugar, eu caí em algum buraco, e eu estava todo indo em direção à morte. Por quê? Não é? O reinado da luz da minha vida começou a mostrar todas as coisas, eu pude andar corretamente, a alegria chegou. Por que eu ia querer eu mesmo reinar? Enquanto eu reinava, eu era como uma ovelha perdida, cada uma perdida pelo seu próprio caminho. Mas agora eu tenho a luz da vida. Por que eu não queria que a luz fosse rei? Só se eu nunca vi a luz, a nova vida, a verdade, a beleza que ele traz é concedida como um presente. Um filho nos foi dado, nos foi concedido, e nos foi concedido capacidade para ver. Natal significa que estamos tão perdidos, tão incapazes, tão na escuridão, tão em trevas, que só angústia e escuridão vão acompanhar os homens até o fim, a não ser que uma luz que veio de fora, que na verdade é a única luz que existe, nos ilumine para sempre. E para você ter isso só quando a própria luz faz você ver a luz. Por isso é um salmo, e vamos encerrar aqui, que diz assim: na tua luz nós vemos a luz. Porque como é que você vê o sol? Você não pega uma lanterna e sai de noite, eu quero ver o sol. Você só pode ver o sol na luz do sol. Você só pode ver a luz, você só pode ver a luz da vida, que é Cristo, na luz de Cristo. Quando ele abre para você ver, e quando você vê, tudo muda, você é capturado. Ele desceu para se tornar grande, e a Bíblia diz que só pelo arrependimento que ele concede, você pode ver a luz na luz dele. E C.S. Lewis, falando sobre a encarnação, sobre o Natal, num texto maravilhoso, diz assim: enxergamos um novo princípio chave, o poder do Altíssimo, à medida que ele é de fato Altíssimo, de descer, e poder do maior incluir o menor. Em toda parte o grande se insere no pequeno. Está falando sobre o nascimento de Cristo. O poder de fazê-lo é quase o teste da sua grandeza. Na história cristã, Deus desce das alturas, do ser absoluto ele desce para o tempo e espaço, para a humanidade. Mas ainda, se os embriólogos estiverem certos,
a fim de recapitular no ventre fases antigas e pré-humanas da vida, chega às raízes do leito sob o mar da natureza que criou, desce para tornar a subir e trazer consigo o mundo inteiro em ruínas. Pode-se pensar no mergulhador primeiro reduzindo a nudez, depois olhando rápido para todo lado em pleno salto, então desaparecendo em um mergulho, sumindo, projetando-se pela água verde quente até a água escura e fria, atravessando a pressão crescente até a região semelhante à morte do limo, da lama e da velha decomposição, até subir outra vez de volta a cor e a luz, os pulmões quase estourando, até que de repente irrompe mais uma vez pela superfície, tendo na mão o objeto precioso e gotejante, o tesouro que ele foi recuperar. Ele fala, foi assim, ele teve que se esvaziar e descer dessa forma para trazer a vida para nós. A luz do mundo penetrou nas suas trevas, se penetrou, nunca mais nada será igual. 1 Pedro diz assim: vocês porém são a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo exclusivo de Deus. Para quê? Para anunciar as grandezas daquele que chamou você das trevas para a sua maravilhosa luz. Beleza, sabedoria, vida, alegria, paz. Ou Colossenses 1,13: pois ele nos resgatou do império das trevas, da escuridão, e nos levou para o reino do Filho do seu amor. As promessas do Natal não podem ser discernidas a menos que você primeiro se reconheça que você precisa de um Salvador assim, que você é tão mal, tão escuridão, que suas próprias ideias só levam você para uma escuridão maior. Jesus é um presente. No Natal se dá presentes, porque na verdade um filho se nos deu. Você vê, o Pai nos deu o seu próprio filho. É apropriado presente no Natal, porque o maior presente que esse mundo já viu foi dado no Natal por Deus. Mas Jesus é um presente que só recebe ele aqueles que têm um coração que o Espírito Santo preparou, porque eu vou dizer, ele é o presente ofensivo, porque só pode aceitar, e só aceita esse presente quem se convenceu de que você merece somente o horror final de Deus pelo que você é. E você pode achar isso bonitinho, porque para você às vezes isso não é real. Mas imagina que no Natal alguém te dê um presente e o presente seja ofensivo. Nenhum presente é ofensivo como o de Cristo é, porque você tem que admitir que ninguém vai trazer alegria, paz, gozo, alegria, comunhão, que você vive na terra da sombra da morte, que você faz parte dela e que você precisa de um presente que salve você da escuridão que você é. Então imagine se você receber um presente no Natal agora, e o presente, você quando abre ele, o presente é assim: como lidar com o mau hálito? Você ficaria feliz com um presente? Você pensa, puxa vida, por que ele me deu? Ficaria feliz se você pensasse, caramba, eu tenho mau hálito, não é? Tenho mau hálito, isso aqui vai ser uma bênção para mim, esse livro, não é? Ou então assim, você ganha um presente, abre e é um livro, Como Emagrecer. Por quê? Por que alguém me deu esse livro de como emagrecer? O que essa pessoa está querendo dizer? Que eu sou gordo? Você vê? Há presentes que, apesar de serem verdadeiros, são ofensivos se você não encarar a realidade, não é? Alguém te dá o presente, como dirigir sem ser barbeiro. O que é isso? O que essa pessoa está ensinando? Como não ser um marido ignorante? Por que a minha esposa me deu isso? Por que meu irmão me deu esse como não ser um marido? Eu sou um marido ignorante? Se você pensar, eu preciso ser um marido melhor. Esse livro é uma bênção. Agora, o presente que Jesus é, você pode ficar ofendido com essas coisas, está vendo como é difícil? Como é difícil só quando você não está na realidade. O presente que Deus deu, diz você, é horrível. Eu olho para você e a única coisa que eu sinto vontade e vou fazer é derramar minha ira infinita em você, porque eu não suporto quem você é. E a única maneira de eu suportar e de ver você de uma maneira que não seja essa, é o presente que eu vou te dar. Para você receber o presente, você vai ter que admitir que você é escuridão, trevas, horrível, e merece a minha ira infinita.
e que se você guiar a sua vida, ela só vai ser desgraça sobre desgraça até o inferno. Mas se você receber o presente que eu tenho para te dar, receber não ofendido, mas pensando, boas novas, de grande alegria, eu sou isso tudo mesmo. Igual o cara que recebe o livro do mau hálito e pensa, graças a Deus me deram esse livro, em vez de ficar ofendido. O livro, como não ser orgulhoso? Por que essa pessoa me deu o livro? Se você pensar, eu sou orgulhoso, esse livro aqui é uma bênção para a minha vida. Jesus é uma ofensa infinitamente maior como presente. Jesus como presente, Deus está dizendo para você, você é horrível, e não há nada bom em você, mas um filho se nos deu. Se você tiver o coração que o Espírito Santo prepara para pensar, esse é o presente mais maravilhoso que eu podia ganhar, porque tudo isso era verdade sobre mim. Então, o Natal chegou, e você vai ter uma alegria indizível e cheia de glória, porque Ele, o Evangelho, o Natal, são boas novas, de grande alegria, porque é o presente de Deus, mas somente para aqueles que o Espírito Santo mostrou que são tão ruins, que só a morte do Filho de Deus pode expiar a maldade final e a ira que está sobre o homem. Vamos ficar de pé, vamos orar. Come to me, you